E mais uma vez a Big Mom foi ridicularizada pelos Mugiwaras e acabou se tornando um meme entre os Yonkous. Será que é por isso que ela é considerada a Yonkou mais fraca? Além disso, nós também vamos comentar sobre os Numbers, que são ali experimentos de gigantificação com gigantes ancestrais, e o poder que eles representam, além de todas as mitadas dos Mugiwaras em relação a Big Mom, e o motivo do Zoro e do Franky não terem ido para o arquipélago de Totalant. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a Big Mom sendo ridicularizada mais uma vez pelos Mugiwaras e todas as mitadas deles em relação a ela. Será que ela é considerada a Yonkou mais fraca por isso? Assiste esse vídeo até o final para você entender. Antes desse vídeo começar, já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro ponto para a gente comentar aqui é sobre a Big Mom falando dos Numbers, que eles são tentativas fracassadas de se realizar a gigantificação de gigantes ancestrais. Diferente das crianças lá de Punk Hazard, que o Caesar Clown estava tentando tornar elas gigantes, aqui o Oda já nos fala que o governo mundial já tentou fazer isso com os gigantes ancestrais, que no caso são a raça do Wars. Só que eles não conseguiram e resultaram nisso aqui, que são os Numbers, um fracasso na tentativa de gigantificação. Se a gente for no capítulo 668, o Oda nos fala que essa tentativa do governo mundial vem de centenas de anos. Eles estão tentando recriar gigantes para que eles possam utilizar em batalha como soldados. E quando ele fala isso, se a gente for reparar, ali a imagem que aparece atrás dele é bem interessante, que aparece a imagem de um Wars. Assim como o Wars que foi utilizado como base, ou o DNA desse Wars que foi utilizado como base para tentar recriar essa raça, só que o governo não conseguiu. Então, desde muito tempo atrás, a gente tem ali que o governo mundial está atrás desse poder, está atrás dos gigantes. E mais uma vez o Oda dá ênfase ao poder de um exército de gigantes obedientes na mão de um certo alguém. A própria Big Mom já se lamentou em não ter conseguido os gigantes de Elbaf aliados com ela. Se a Lola tivesse casado com o príncipe Loki, ela teria. E ela já falou que se ela tivesse, já teria se tornado a rainha dos piratas, já tinha derrotado todos os outros Yonkous e provavelmente teria se tornado a rainha do mundo. Então ele dá mais uma vez ênfase ao poder que um exército de gigantes tem em relação a destruir uma ilha inteira, um poderio de destruição em massa. É mais ou menos isso que o Oda quer nos dizer. E por mais que um deles, dos Numbers, tenha sido derrotado pelo Franky facilmente, eles são experimentos fracassados. Imagina aí personagens muito fortes que depois se tornaram gigantes e ainda mantêm a sua força. Isso é um elemento de poder absurdo que o Oda pode introduzir mais para frente na obra. E eu até aposto que o Shanks pode ser considerado como o cara mais forte do mundo, ou que tem o bando mais forte do mundo, porque provavelmente ele tem como aliado seu os gigantes. Ele tem como aliado do seu bando os gigantes de Elbaf. E a qualquer momento ele pode utilizar esse poderio para dizimar uma ilha inteira. E pode ser isso que ele falou ou que ele utiliza quando quer que o governo mundial vá ter ali uma sessão com ele. Ou então quando ele fala assim, eu vim aqui parar essa guerra, não vão parar não? Ó, meu exército ali. Eu acho que é mais ou menos isso que o Oda quer nos dizer em relação ao poderio dos gigantes. Logo após o Franky lançar um Radical Beam em um dos Numbers, a Big Mom chega atrás dele para já dar um espadão, só que antes que ela pudesse fazer isso, o Jinbasu pega no seu braço e lança um golpe de karatê, jogando a véia no chão. A Robin vai lá e completa, fazendo ela sair rodando pelo castelo de Onigashima até sair do castelo, jogá-la para escanteio, jogá-la para longe. E mais uma vez ela foi feita de meme pelos Mugiwaras. Eu já perdi as contas de quantas vezes os Mugiwaras já fizeram isso durante todo o arco de Totalant, até chegar agora no arco de Wano.
a gente pode contar essa mitada aqui do Jinbei e da Robin sobre a Big Mom, mas também o Frank no episódio passado, juntamente com o Brook, passando por cima da véia doida com uma moto, 2 caras numa moto. A gente também pode contar o Brook sendo o primeiro cara a conseguir bater de frente com a véia doida e sair vivo, e ainda ferir os homies dela, depois tirar uma soneca, ainda quebrar o retrato da mãe Carmel. A gente pode contar o Luffy destruindo o seu bolo de casamento. Depois ainda tem a Nami lançando uns ataques de raios mais poderosos que a gente já viu na obra sobre a Big Mom, sem contar também que até o Chopper já conseguiu tancar um golpe dela no seu guard point, só que foi um ataque ali com a mão. O próprio Jinbasu lançou ela pra fora do Sunny com um ataque do Kyojin Karate Braikan, ele jogou ela pra fora e ela poderia até morrer se tivesse caído dentro do mar, porque seria muito difícil resgatar ela, só que ela foi salva. Então a gente tem todos esses momentos aí que foram mitadas dos Mugiwaras em relação a Big Mom. E aí vem a pergunta, será que porque ela é feita de meme, isso torna ela a Yonkou mais fraca dentre todos os outros? Pra mim, a resposta é não. Não por causa disso, ela não se torna fraca por causa disso. Eu vejo que o Oda utiliza isso como um recurso narrativo para que muitos dos Mugiwaras não morram perto da Big Mom. Ele não pode fazer com que os Mugiwaras mais fracos enfrentem a Big Mom frente a frente, porque ele sabe que nenhum tem chance, mesmo juntando ali 5 deles. A Big Mom mataria cada um e aí acabaria o One Piece. E por isso o Oda tem que utilizar esse recurso narrativo de jogar a Big Mom para escanteio e fazê-la de meme. Mas isso não faz ela se tornar a Yonkou mais fraca. Mas eu ainda considero ela como a mais fraca e vou explicar o porquê. Primeiramente, para se tornar um Yonkou não necessita-se só de força, necessita-se de um bando conciso, forte, que possa apoiar seu Yonkou ou seu comandante. Precisa que ele tenha uma influência em um determinado território, seja respeitado por outros Yonkous, cada um tem o seu local determinado e contando também com a força do Yonkou. E por que eu acho que a Big Mom é a mais fraca dentre eles? Primeiramente que não é por ela ser a única mulher dentre os Yonkous, não tem nada a ver com isso. E eu também já falei que não tem nada a ver com ela ser feita de meme pelos Mugiwaras. Isso é um recurso narrativo do Oda para que ela não mate alguns dos Mugiwaras. Mas eu acho que ela é a mais fraca porque, primeiramente, em relação à progressão shounen. Por exemplo, ela foi a primeira Yonkou a ser mostrada ou a ser enfrentada. E teoricamente a gente pode considerar como não só a força dela em si, como a força do bando no geral, não é comparável à dos outros bandos. Eu não estou dizendo que fica muito longe. Eu acho que os outros bandos de Yonkous, eles são um pouco superiores ao bando dela, levando em conta diversas traições, uma bagunça generalizada, os próprios membros do seu bando com medo dela, e esse medo faz com que eles abram brechas para que os inimigos possam se sobressair. A gente viu tudo isso durante o arco de Totoland. Mas eu não vou falar só em relação ao bando dela, mas também sobre a própria Big Mom. Por mais que ela tenha uma Akuma no Mi bem apelona, essa Akuma no Mi tem uma fraqueza, que no caso é as pessoas sentirem ou não medo dela. Se o inimigo não sentir medo dela, ela não vai conseguir retirar a alma dessa pessoa. Isso é uma fraqueza bem absurda em relação aos poderes dos outros Yonkous. Eu não estou falando nem só sobre o poder da Akuma no Mi, como dos homies da Big Mom também. Por mais que eles sejam fortes, ela depende muito deles, e se o inimigo foca em tirar esses homies dela, ela perde, sei lá, 40% da sua força, fica só com uns 60%, e ela não vai ficar tirando vida dela para dar vida a um objeto aleatório ali perto da batalha para que ela possa utilizar. Ela sempre depende dos mesmos 3 homies. Se os inimigos tirar esses homies dela, ela vai perder muito do seu poder. A gente viu no episódio passado com a Nami retirando ou roubando os Zeus dela. Já aconteceu também no próprio arco de Totoland, quando a Nami fez a mesma coisa. Então, pegando tudo isso e colocando na conta da Big Mom, eu acho que ela é a Yonkou mais fraca dentre todos os outros. Mas não é porque ela é um meme, e nem porque ela é mulher ou algo do tipo, é mais pelo conjunto da obra, bando e Akuma no Mi.
Ela tem diversas fraquezas ou diversos pontos que fazem seus inimigos se sobressaírem a ela, e por isso eu acredito que ela é a mais fraca. Agora, o motivo do Zoro e do Franky não terem ido pro arquipélago de Totoland, assim como o resto dos Mugiwaras, já foi dito pela própria Nami. Aquela ali foi uma missão de infiltração para resgatar o Sanji, não foi para declarar guerra contra a Big Mom. Se fosse, era bom ter levado o próprio Zoro. Mas por que em específico Zoro e Franky não foram para essa missão? Primeiramente que foi porque eles foram os que mais pegaram a mensagem de que se nós queremos tornar o Luffy o rei dos piratas, um mero Yonkou não vai me fazer medo. Por mais que todos os outros Mugiwaras vão fazer tudo o que for necessário e suficiente para que o Luffy vá se tornar o rei dos piratas, com o próprio Usopp atirando ali frente a frente com o Kizaru sem medo nenhum, ou com medo, mas suprimindo esse medo para salvar o Zoro, nós temos que os principais Mugiwaras, ou os mais fortes, que vão até Brook, Jinbe, que vão até Franky também, que a gente viu nesse capítulo, todos eles pegaram essa mensagem e não tem medo, eles vão pra cima com tudo. O próprio Zoro faria o que o Franky fez nesse capítulo aqui, que foi direcionar um Radical Beam pra Big Mom sem medo nenhum. Ele falou, Nami, tu não quer que o Luffy se torne o rei dos piratas? Então a gente tem que enfrentar isso aqui mesmo, a gente não pode ficar com medo não e vamos pra cima. Então esse aí foi um dos motivos que fez o Franky e o Zoro não irem pro arquipélago de Totoland, porque eles são muito brabos. Frente a Big Mom, eles não ficariam com medo, eles iriam pra cima com tudo, mesmo com risco de morrer, pra tornar o Luffy o rei dos piratas. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e agora eu quero saber a opinião de vocês. A Big Mom é realmente a Yonkou mais fraca dentre todos os Yonkous? Vocês concordam com os meus argumentos? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!